Todos os dias você acorda experienciando uma realidade a partir de quem você acreditou ser. Seja bem-vindo ao Despertar com Thalia Danda. Voltamos do nosso recesso de alguns dias ali. E a gente vai iniciar hoje trazendo algumas reflexões extremamente importantes. Vou ver como é que vai fluir aqui o nosso encontro. Talvez eu traga para você uma prática de comportamento ancorado para que você possa utilizar e compreender a diferença entre quando você de fato está se comportando. Só um instante que eu tô aqui enviando para mais pessoas estarem ao vivo conosco. Ok, enviado. Quando você de fato está fazendo uma programação, uma ativação de identidade a partir da mente racional ou inconsciente, o impacto que isso gera. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te trazer ao entendimento. A gente vem falando muito sobre perceber o nosso sentimento, perceber como nós estamos sendo. Porque o nosso ser, identidade, ele está diretamente ligado aos nossos sentimentos. E isso é chamado identidade biológica. Como eu me sinto, predominantemente, aquele padrão que eu acordei, qual é o sentimento que eu tenho, isso determina, inclusive, o nosso hormônio, aquilo que diz quem eu sou. Por isso que muitas vezes você diz que você é ansiosa, você diz que você é medrosa. E quando a gente associa isso à nossa identidade, significa que aquele padrão emocional, hormonal, é o que a gente tem identificado sendo parte de nós. E de fato, tudo em você faz com que aquilo aconteça. Então, por exemplo, você tem ansiedade como aspecto de identidade. Você acredita que você é uma pessoa ansiosa. E todos os dias, quando você se acorda, algo precisa acontecer, algum estímulo precisa acontecer para que o seu corpo produza esse estímulo hormonal. Então, algo vai acontecer que você se atrase, algo vai acontecer que você traga essa ansiedade, que te desestabilize para que seu corpo produza esse hormônio e valide a identidade que você se associou. Isso é muito importante. Então, como eu tenho falado nos despertares, observa em segunda pessoa o que você sente. Então, se coloca distante do sentimento, o que eu estou sentindo, de fato, o que está dentro de mim. Quando você observa os sentimentos predominantes, medo, frustração, ansiedade, falta, você começa a se colocar em uma perspectiva de observar quem você quer se tornar. E aqui eu não estou falando em o despertar de perceber a identidade em essência, mas aqui a identidade biológica, o padrão hormonal que você reage e se comporta, aquilo que você acredita que você é, porque predominantemente você repetiu o sentimento até que ele se tornasse um padrão físico, hormonal, que as suas células respondem a isso e dá muitas patologias a partir disso. Vamos observar esse ponto. Quem você está sendo? Padrão emocional. Observa como você acorda. Observa as questões que se apresentam para você. É um padrão de ansiedade? É a briga que acontece? É a discussão por causa que alguns resultados não estão acontecendo? Ao invés de você só ficar nesse lugar de eu sinto porque eu quero algo que não acontece, você traz essa questão no aspecto negativo, ou seja, você observa todas as questões que ancoram um sentimento negativo, a ansiedade, o medo, a briga, por exemplo, ao invés de observar o que de fato você quer. Então, o primeiro movimento de escolher ser é um movimento de perceber o teu sentimento.
como eu quero me sentir a partir do que eu quero viver. Quando eu quero sentir algo, qual é o padrão da realidade que eu quero viver? Qual é esse sentimento predominante que eu quero que esteja agora como parte do meu ser? Perceba, você pode ter a alegria, mas se você se identifica com ansiedade, o que é predominante? A ansiedade. E esse é o ponto de virada, esse é o ponto de mudança. Não significa que mudar o padrão de ser vai fazer com que você não experiencie outros sentimentos que, no seu interessante ponto de vista, são dificultosos, são de dor, são ruins. Tudo é parte da nossa experiência enquanto ser humano, mas entender o que eu quero que seja parte de quem eu sou é importante para expressar a realidade sendo esse ser humano. Então você vai observar, ok, o que é o padrão de fato que eu quero viver? Qual é o padrão que eu sinto que ressoa comigo? Gratidão, alegria, harmonia. Qual é a sensação fisiológica? Vou dar um exemplo meu. A gratidão, para mim, ela vem com uma sensação tão intensa no meu ser que eu começo a chorar. Antes eu falava, como eu posso de fato ser grata? E eu não tinha uma referência, e isso precisa ser experienciado. Lembra, eu sempre falo para vocês, você só consegue ter confiança quando você experiencia. Talvez para você a gratidão não vai vir dessa forma, talvez venha como uma paz, o coração calmo, eu não sei. Para mim, ela vem com uma sensação muito visceral, aonde eu começo a chorar e dizer obrigada a Deus, obrigada a Deus. É muito forte, então eu reconheço a gratidão. Portanto, e aí a gente vai para um lugar de comportamento âncora. Se eu sei que essa é a forma fisiológica do meu corpo sentir gratidão, se eu não estou conseguindo sentir gratidão genuína a partir do estado interno ser, sentimento, eu trago ele a partir de um comportamento âncora, aquilo que eu já repetidamente experienciei fisiologicamente, para estimular o aspecto interno desse sentimento. Ambos são potentes e importantes. Sim, claro que quando eu parto do ser emocional interno, ele vai ativar o meu externo, mas às vezes, dependendo da situação, é tão forte o sentimento oposto que você não consegue achar outra forma de ativar a não ser do externo para o interno, comportamento âncora. Quando a gente traz o comportamento âncora, por exemplo, assim, ele é uma memória fisiológica, é que nem uma pessoa que treina e tem a memória muscular do treino. Você tem essa memória. Thalia, mas eu nunca vivi algo que fisiologicamente eu sentisse amor, eu sentisse alegria. Não tem problema, porque nós temos uma coisa chamada consciência coletiva. O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é arquetípico. A gente tem imagens de coisas que nos fazem compreender aquela informação. Então, quando eu observo uma pessoa fazendo essa postura aqui, uou, geralmente é uma postura que nós vimos em atletas ganhando uma premiação, conquistando uma medalha. É uma postura de vitória, ou a Mulher Maravilha. Então a gente sabe que é uma postura de conquista. Ou uma pessoa com depressão, encolhida, fechada, uma pessoa feliz. Então, independentemente se a experiência já passou pelo seu corpo ou não, você tem acesso a esse inconsciente coletivo e vai ativar essa informação que você sabe o significado. Então, o significado, ele ativa o arquétipo. Significado mais imagem, arquétipo. Então, quando você pega a postura, imagem e comportamento, com o significado que ela carrega, você começa a trazer um novo estímulo interno. Qual é o sentimento que você quer ter? E daí a gente vai para esse lugar de eu observei as minhas frustrações, eu observei como eu tenho me sentido, eu observei tudo na minha realidade. Perfeito.
Eu observei esse sentimento como padrão predominante da minha identidade. E eu escolhi olhar para o que eu quero ao invés daquilo que eu tenho vivido. Então, o que eu quero? Eu quero resultado. O que significa resultado para mim? Qual é o sentimento de eu ter resultado? Então, você vai para o que eu quero, especificando o que você quer, trazendo esse significado para uma imagem e um sentimento. Então eu entendo que o resultado que eu quero, ele me traz alegria, ele me traz gratidão e ele tem uma imagem. E você vai trazer essa imagem até permitir que ela se torne realidade. Em atendimento terapêutico, eu trago uma técnica de reprogramação da identidade nesse nível, aonde a gente vai levando a tua mente a acessar um estado onde diminui a frequência cerebral, aumenta a frequência vibracional e você vai até o estado de sentir a realidade. E o teu corpo começa a receber esse novo estímulo. O quão rápido isso pode ser? Eu tenho pacientes que de uma sessão para outra têm resultados muito grandes, como pode ser que demore muito. O quanto que você vai resistir a se permitir sentir fisiologicamente. Por quê? Quando a gente sente sede, nós vamos ter uma ação para buscar água e bebê-la. Quando você traz a nova identidade em um sentimento tão vívido, você está levando o seu corpo a ter a ação necessária para isto virar matéria. Então, eu não tenho água, mas eu estou com sede. Eu vou me levantar, eu vou pegar um copo, eu vou servir a água, eu vou beber a água. Ou seja, eu estou sentindo a nova identidade. Eu já sei a expressão dela. Thalia, mas eu não sei o que eu quero. Não tem problema. Começa pelo ser emocional. Ser emocional qual é pelo menos o oposto daquilo que você está sentindo, que você quer sentir. É muito comum eu ouvir, eu quero ter paz. Só que a pessoa não entende o que é ter paz. Ela espera que as circunstâncias se apresentem como paz, elas pedem por paz. Mas tudo no seu externo são ferramentas para que você aprenda a ser a paz. Então a paz é um estado de identidade biológico, emocional. Eu sou a paz. A paz vem de mim. E, portanto, a minha forma de reagir ao que está no externo é harmonioso. Não significa que eu não vou sentir outras emoções. Não significa que as coisas vão deixar de acontecer. Não significa que isso vai evitar algum acontecimento, como eu já ouvi. Thalia, eu aprendi, mas isso não evitou que outras coisas acontecessem. E não vai evitar, não é sobre isso. É sobre você se tornar aquilo que ancora a realidade que você busca e que você quer experienciar. Então, é sempre sobre você. É quem eu estou sendo aqui. Recentemente, eu tive o entendimento muito profundo de algo que eu ouvi sempre na minha vida. Não é o que as pessoas fazem. É como você reage. E é uma frase tão batida, mas tão batida, que eu nunca compreendia o que de fato ela significa. E quando eu acessei o entendimento dela, eu entendi um estado emocional diferente. De fato, não tem como mudar o outro. Não tem como mudar a reação do outro. Mas a forma com que eu me sinto, a forma com que aquilo se apresenta para mim não afetará mais o meu estado emocional. Eu não mais sou alimentada pelos estímulos destrutíveis que me desarmonizam internamente em relação àquilo.
até mesmo porque o outro às vezes precisa de um acompanhamento, precisa de um atendimento, precisa de auxílio, e eu estou permitindo que a dor dele me torne alguém com dor, porque eu não estou curada. Então é como se eu tivesse um machucadinho e o outro também tivesse um machucadinho. E eu olho pro macho, oi, Neia, eu olho pro machucado do outro e eu vou lá e eu me machuco mais ainda pra ser um machucado igual. Por quê? Eu não curei aqui. Então, o que o outro faz ali, o que o outro coloca no machucado dele, e eu quero colocar igual no meu, me machuca mais. Então, é observar, será que eu estou machucada? Se o outro se machucou e eu estou curada, o que ele fizer, se ele colocar um metiolate, não vai arder na minha pele, porque minha pele não está machucada. Metáfora. Então, é sobre observar isso. Será que você não está se alimentando da dor do outro para continuar no estímulo que seu corpo precisa produzir essa dor? Você aprendeu que sentir isso é sua identidade. Portanto, você precisa da dor do outro para alimentar a sua identidade. Nossa. Vou repetir. Você aprendeu que a dor é parte da sua identidade. Então, você precisa da dor do outro para alimentar a sua identidade. E quando você muda a sua identidade, não é o outro que mudou. É você que não se associa mais a essa identidade. Portanto, pode acontecer qualquer outra coisa, mas aquilo não afeta mais a sua identidade. Portanto, não é o que o outro faz. É como você se sente com o que o outro faz. E como você se sente é a âncora da sua identidade. Bom, eu vou terminar essa live aqui para que você desperte a partir dessa informação que eu acabei de passar. Bom dia, Helena. Bom dia. Vou deixar a live nessa informação. Você se identifica com a dor do outro porque você acredita que a sua identidade é a dor. Então, a dor do outro alimenta a sua identidade. Quem você acredita que é. E isso é uma consciência forte e libertadora. Muda os aspectos que você associa à sua identidade e não vai precisar mais lutar contra o comportamento de outras pessoas, próximas ou não. Beijo. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Reflitam sobre isso.